Olá, meus amores! Sejam todos bem-vindos. A Tia Kelly está aqui hoje para contar mais uma história para você, pequenino de Jesus. A nossa história de hoje vai estar falando sobre a família. Isso mesmo, a família, que é uma instituição criada pelo próprio Deus. Deus é que criou as famílias, né? Ele começou criando a família lá no Jardim do Éden, quando ele juntou Adão e Eva e ele disse, né, para eles se multiplicarem. Então, a família é um projeto de Deus e a sua família também faz parte desse projeto. Então, fica ligado na aula que hoje nós vamos conhecer a história de uma grande família. Essa família é uma família enorme que o pai, né, teve muitos filhos. Tá curioso? Quer saber de quem é essa história? Então fica ligado aí, não saia do sofá, fica até o final, porque essa história vai ser muito legal. A nossa história de hoje vai estar falando sobre Jacó. Jacó e sua grande família. Tia Kelly, quem foi Jacó? Quem é Jacó na Bíblia? Da onde saiu esse homem? Nós vamos aprender tudo na história de hoje, tudo na aula de hoje. A nossa leitura bíblica, né? A história de Jacó está lá no livro de Gênesis, a partir, né, do capítulo 35, nós vamos conhecer essa história, né? Vamos estar falando mais ali sobre a família de Jacó e nós temos um objetivo nessa história de hoje. Kelly, qual é o objetivo? Qual é o ponto central? Bom, o ponto central da lição de hoje é que o nosso Deus, ele abençoa as famílias. Já que ele diz que a família é projeto de Deus, então o nosso Deus, ele abençoa as famílias da terra. E o objetivo é que nós entendemos que Deus, ele sempre é fiel. Deus é fiel para cumprir as promessas feito a todas as pessoas. Se Deus prometeu, ele vai cumprir. E a nossa história começa com uma promessa não feita a Jacó, mas feita ao avô de Jacó, a Abraão. Há muito tempo atrás, né, antes de Jacó nascer, Deus chamou Abraão e falou assim: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra, da sua casa e vai para um lugar onde eu te mostrarei. Deus estava fazendo uma promessa para Abraão, né? Deus falou assim: olha as estrelas do céu, olha as areias, né? Assim vai ser a sua descendência. Eu farei de ti uma grande nação. Então foi uma promessa que Deus fez para Abraão, que faria dele ali uma grande nação, faria dele uma grande família. O tempo passou e então Abraão teve um filho, o filho da promessa. Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, né? Então a promessa de Deus vai se cumprir através de Jacó, que era neto de Abraão. Sabe por quê? Porque às vezes as promessas que Deus faz não quer dizer que ele vai acontecer na minha vida. Às vezes é na vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, né? A Bíblia diz que tudo tem um tempo determinado, né? Tudo tem um propósito e Deus sabe o tempo certo de todas as coisas. Então Deus prometeu para Abraão que ele seria pai de uma grande nação. Abraão então teve o seu filho, né? Na verdade, Abraão teve 2 filhos, né? Abraão casou-se com Sara, né? Ele era casado com Sara quando Deus fez essa promessa. Eles então partiram para uma terra que Deus mostrou para ele. Abraão teve que confiar na promessa. Abraão teve que esperar no Senhor. E então ele saiu ali do meio da sua terra, da sua parentela, e ele foi então para onde Deus mandou. Ali, Abraão, né, e Sara foram esperar a promessa se cumprir. Vai acontecer algumas coisas ali, vai acontecer alguns fatos, mas certo é que depois de muito tempo, Abraão e Sara tiveram um filho, o filho da promessa chamado Isaac. Lá no capítulo 21 você vai conhecer a história então de Abraão quando ele tem esse filho, capítulo 21. Isaac então se casa com Rebeca. Tia Kelly, por que você está falando tudo isso? Para nós conhecermos ali a genealogia de Jacó, onde é que toda essa promessa começou, tá? Então, Isaac, né, casa-se com Rebeca e ele então tem 2 filhos. Os 2 filhos de Isaac, que é no caso neto de Abraão, era Esaú, né, irmão de Jacó e Jacó. Muitas coisas aconteceram.
né? Muitos fatos aconteceram. Se você quer conhecer bem essas histórias aí, leia a sua Bíblia, pede papai ou mamãe para ler com você lá no livro de Gênesis, né? Então, capítulo 21, você vai ver sobre a história de Isaac. Capítulo 25, você vai conhecer a história de Esaú. E a partir do capítulo 25, 19, você vai começar ali a conhecer a história de Jacó, que é o que nós vamos trabalhar na aula de hoje, né? A história de Jacó e sua grande família. Então, você viu de onde Jacó nasceu, né? Quem foi o pai e o avô de Jacó. Agora aqui nós vamos conhecer a família deste homem, a família de Jacó. Jacó, então, vai viver a promessa que Deus fez a Abraão. Nós vamos ver aqui que Jacó, ele foi o pai das 12 tribos de Israel. Jacó, ele era um homem, ele era uma pessoa muito determinada, muito trabalhadora, né, que lutava, que batalhava pelos seus objetivos, pelos seus interesses. Ele se tornou um homem muito bem sucedido. E a Bíblia vai nos contar que muitas vezes, né, Jacó parecia que estava fazendo algo contrário à promessa de Deus, mas a palavra de Deus diz que as promessas de Deus não podem ser frustradas, que elas vão acontecer. Se Deus prometeu, lembra? Ele é fiel para cumprir as suas promessas e ele abençoa as famílias. Nós vamos aprender aqui, nós vamos ver que Jacó, então, ele vai se casar, né? Jacó vai se constituir família. E nós vamos conhecer aqui nessa história de hoje, nessa lição, quem foi então a mulher ou as mulheres e quem foi os filhos de Jacó, ok? Então aqui hoje nós vamos conhecer a grande família de Jacó. Tá gostando da história? Já aprendeu muito hoje, né? Então fica ligado porque ainda tem muito mais. Vem comigo para a gente continuar aprendendo sobre essa história. Como vocês puderam ver, o avô de Jacó, né, Abraão, tinha um relacionamento com Deus muito importante. Ele tinha uma intimidade com Deus e por isso Deus fez promessa a Abraão. Sabe o que eu vejo aqui? Que não adianta nós sermos filhos de alguém, né, que conhece, tem uma intimidade com Deus. Nós precisamos ter o nosso próprio relacionamento com Deus. E Jacó ia ter que aprender isso. Ele ia ter que ter um relacionamento verdadeiro com Deus. Não só de conhecer as histórias do que Deus tinha feito na vida do seu avô, na vida do seu pai. Ele conhecia as histórias das experiências, né, que os seus anteriores haviam tido com Deus. As histórias, né, que ele ouvia do seu avô, né, do que Deus tinha feito na vida dele. As histórias, as promessas que Deus havia feito na vida do seu pai, né? Porque nós vamos ver aqui que Isaac também teve uma comunhão com Deus, mas Jacó precisava ter experiência com Deus. Jacó no começo ali, ele é conhecido como um trapaceador, como alguém que fazia as coisas de acordo com seus próprios interesses. Mas sabe, teve um dia que Jacó teve que lutar com o anjo, teve que lutar, teve uma experiência com Deus. E ele então lutou com o anjo, ele então teve que ter um relacionamento com Deus verdadeiro. E então Deus então cumpriu as promessas na sua vida, né? Então nós vamos ver aqui que não é só suficiente ouvir história, nós precisamos conhecer o nosso Deus, precisamos conhecer o Deus da história. E o que nós queremos hoje é que você conheça esse Deus, que é o Deus que nos formou, que nos criou. Amém? Vamos continuar então com essa história que está muito legal? Eu estou gostando muito. E você? Vamos comigo ler lá no que está dizendo na Bíblia, em Gênesis 12, verso 2. Lê comigo. Você vai ler aqui, ó. Os descendentes vão formar uma grande nação. Lê de novo. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Gênesis 12, 2. Ok? Eu quero que você memorize esse versículo. Leia novamente. Gênesis 2, verso 2. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Aqui estamos falando então da promessa que Deus fez a Abraão, que ele seria pai de uma grande nação. A história de hoje, nós vamos estar então aqui agora conhecendo então agora, a partir de agora, os filhos de Jacó. Você já conhece Jacó, já sabe quem são os seus pais, já sabe como é que ele nasceu, o que aconteceu. Agora vamos conhecer então essa grande família, a família de Jacó, né? Aqui nós vamos ver que Jacó, ele teve 12 filhos que depois vão se tornar as 12 tribos de Israel, muito conhecido na palavra de Deus, muito conhecida na Bíblia, né?
A Bíblia vai nos contar que Jacó, então, ele se casou, né? Jacó, na verdade, a história nos conta que ele conheceu uma mulher e ele ficou apaixonado por ela desde o primeiro momento, né? Quem foi essa mulher? A Bíblia nos conta que essa mulher era Raquel, né? Ele amava Raquel, ele amou Raquel desde o primeiro momento que ele a conheceu. Quando Jacó, então, conheceu Raquel, ele, então, começou a trabalhar para o seu sogro, né? Para se casar com Raquel. Naquela época era costume isso, tá? Tinha o dote, enfim. Ele trabalhou 7 anos para se casar com Raquel. Porém, também tinha um outro costume naquela época. Qual era o outro costume? Uma filha mais nova nunca podia se casar antes da filha mais velha. E sabe, Raquel tinha uma irmã mais velha. Isso mesmo, a sua irmã era Lia. Então, Jacó trabalhou 7 anos para casar com Raquel, a mulher que ele amava. Só que depois que ele casou, sabe o que o sogro dele fez? Colocou ali, né, para estar com ele no dia da noite de núpcias, né, no dia que ele casou, a sua irmã mais velha. Isso mesmo, ele foi enganado pelo sogro. Quando amanheceu no outro dia, ele viu que ele não estava com a mulher que ele tinha casado. Ele não estava com a sua esposa, ele estava com a irmã. Tia Kelly, mas isso é muito sério. Sim, é sério, tá? Mas isso aconteceu. Isso foi da vontade de Deus? Deus queria que isso acontecesse? Não, né? Ele foi enganado. Nós vamos ver que aqui nessas histórias muitas coisas vão acontecer. Mas sempre lembre, Deus é fiel para cumprir os seus propósitos. Deus é fiel para cumprir as suas promessas, tá? E Ele abençoa as famílias. Certo é que tudo aconteceu, não tinha como voltar atrás. Ele agora, né, estava, como se diz, casado com Lia, a irmã da mulher que ele amava. E o que ele fez? Ele teve que trabalhar mais 7 anos para o seu sogro para finalmente poder, né, estar casado com a sua esposa, a Raquel, a mulher que ele amava, né, desde o primeiro momento. Tia Kelly, ele estava casado com 2 mulheres? Sim, ele estava casado com 2 mulheres. Crianças, isso não é permitido nos dias de hoje. E isso também não era da vontade de Deus. Deus nunca quis que um homem ficasse com mais de uma mulher ao mesmo tempo, que se casasse com mais de uma mulher. Por isso nós vamos ver tantos problemas que aconteceu nessa família no decorrer dos estudos aqui que nós vamos estar conhecendo sobre essas famílias, ok? Então fica ligado nos próximos capítulos. Certo é que ele então se casou com as 2 mulheres e ele então, né, começou aí a constituir a sua família. Naquela época também era comum que quando uma mulher se casava, né, geralmente as famílias eram muito ricas e o sogro dele também era um homem rico. Quando as mulheres se casavam, dava-se uma serva, ou seja, dava-se para elas uma mulher para ajudar nos cuidados, afazeres da casa, né? Então as mulheres tinham ali uma serva, como nós falamos hoje, uma empregada, tá? Para vocês entenderem. Essa mulher que trabalhava com ela, essa serva, era de posse da dona da casa. No caso, Lia tinha uma serva e a Raquel tinha outra serva. Ou seja, na casa de Jacó havia 4 mulheres, tá? 2 eram suas esposas e 2 eram suas empregadas, tá? Vamos dizer assim, para ajudar essas mulheres nos seus afazeres domésticos, no seu dia a dia, nas tarefas que não eram poucas, eram muitas tarefas. Assim sendo, Jacó então começou a ter os seus filhos, e agora nós vamos conhecer então quem eram esses filhos e quem eram as mães desses filhos, ok? Depois de um tempo então, a primeira a dar filhos para Jacó foi a Leia. Ressaltando, crianças, filhos naquela época era algo muito importante. Quanto mais filhos tinha um homem, mais rico, mais abençoado ele era considerado, tá? Então Jacó começou ali a ter os seus filhos. A primeira pessoa a dar filhos para ele foi quem? Foi a Lia, a sua esposa mais velha. Então ela teve com ele Rúben, depois ela teve Simeão, Levi e teve também o 4º filho, que era Judá. Então, Leia teve primeiro esses 4 filhos com Jacó. Olha como essa mulher estava feliz. Ela tinha dado 4 filhos para o seu marido. E mais importante, 4 filhos homens.
que era o que realmente importava, tá? Naquela época, as filhas não eram tão importantes quanto os filhos. Os filhos eram considerados importantes. Então, quanto mais filhos homens uma pessoa tinha, mais abençoado ele era considerado. Então, 4 filhos. Vamos saber os nomes novamente? Rúben, Simeão, Levi e Judá. 4 filhos com Leia. A Raquel, né, que era a esposa amada, não estava nada feliz com isso, porque ela estava triste, porque não conseguia engravidar. A sua irmã já tinha 4 filhos e ela não tinha nenhum. Ela ficava triste, ela chorava e pensava, o que está acontecendo? Será que eu não vou ter filhos? Será que eu não sou uma mulher abençoada? Por que isso acontece comigo? Ela ficava triste porque não tinha filhos com o seu esposo. Não podia dar filhos para ele. Então, ela teve uma ideia. Qual foi a ideia de Raquel? Ela, então, por ter ficado assim triste, por não ter filhos, ela falou assim, olha, eu quero que você, então, fique com a minha serva Bila e tenha filhos com ela. Sabe por quê? Quando o marido ficava, com a empregada, com a serva, esses filhos que era tido com essa mulher eram considerados filhos da sua patroa, filhos da dona daquela serva. Então, se Jacó tivesse um filho com a empregada da Raquel, esse filho era considerado filho do patrão com a sua patroa, ou seja, passaria a se tornar filho, era considerado filho da Raquel. Raquel então falou para ele ficar com ele, e Jacó então fica com Bila, e Bila então tem 2 filhos com Jacó. Quem são esses filhos? A Bíblia vai nos dizer que ele teve 2 filhos, O primeiro foi o Dan, tá? Primeiro filho com a serva chamada Bila, e depois ele teve um outro filho chamado, então, Naftali, tá? Que passou, então, a ser considerado como sendo filho de Raquel. Jacó agora já tinha 6 filhos. Como essa família estava crescendo, como estava ficando grande. Agora, já eram quantas pessoas nessa casa? Já eram 11 pessoas. Olha que grande família que estava crescendo, que estava sendo gerada. Tá bom, e agora, tia Kelly, acabou por aí? Não acabou, tá? Ainda não acabou, tem mais filhos nessa história. Sabe o que aconteceu? Quando então Leia viu o que a sua irmã havia feito, que tinha dado ali a sua serva para Abraão para ter mais filhos, ela pensou, vou fazer o mesmo. Vou pegar a minha serva, vou pôr ela para ficar com o meu marido, no caso Jacó, e eu vou ter mais filhos com ele, E isso foi o que aconteceu. Ela então pegou a sua serva Zilpa e mandou que o seu marido ficasse com ela para que ele tivesse mais filhos. E essa mulher também, agora Zilpa, a empregada, teve também 2 filhos com Jacó. Quem são esses filhos, Ela teve o primeiro chamado Gade, que era filho de Zilpa, tá? Com Jacó, e ela teve um outro filho também chamado Azer. Então, Jacó agora já estava com 8 filhos, 4 da primeira esposa, Depois teve ali mais 2 com a empregada da Raquel, E agora mais 2 com a empregada de Leia. Estava com 8 filhos. E aí, então, por fim, o que aconteceu, Depois que ele teve esses filhos aí, aconteceu que Leia, agora que tinha dado ali a sua empregada, também engravidou de novo. Isso mesmo, a primeira esposa engravidou novamente. E ela então teve o quê? Mais 2 filhos, chamado Issacar, tá? E também o outro chamado Zebulon, tá? Então, Leia, na verdade, dela mesma, teve 6 filhos, Agora ficou grávida, teve mais 2 filhos. Imagina como estava o coração da sua irmã. Imagina como estava o coração de Raquel, Vendo que a sua irmã tinha tantos filhos homens, que a família estava crescendo e ela ainda não tinha conseguido. E sabe, era a mulher que Jacó amava, era a esposa que ele havia trabalhado, na verdade, 14 anos para casar com ela. Eu imagino que Raquel, ela orava a Deus e pedia a Deus por um filho. Eu imagino que ela clamava ao Senhor, ela insistentemente pedia ao Senhor que lhe desse filhos.
Como nós, quando desejamos algo e nós clamamos ao Senhor, porque nós sabemos que tem coisas que nós não podemos fazer, que só o Senhor pode fazer. E gerar um filho não depende de nós, depende exclusivamente de Deus. E sabe o que aconteceu? Deus é tão bom, a palavra de Deus diz que Ele é um Deus fiel, que Ele é um Deus amoroso e que Ele escuta as nossas orações, que Ele escuta o nosso clamor. Sabe o que aconteceu? Finalmente Raquel engravidou. Isso mesmo, Raquel ficou grávida e teve o seu primeiro filho. Esse filho foi chamado de José, o filho amado de Jacó, né? A Bíblia vai nos contar que Jacó amava mais a José do que os outros filhos. Talvez porque José havia nascido num tempo onde ele já estava mais velho, né? Porque era o filho que ele tanto almejou com a sua esposa amada, que era Raquel. Então ele tinha tido um filho. E a Bíblia vai dizer que ele amava muito esse filho. Eita, crianças, muitas coisas vão acontecer. José vai passar por muitos momentos difíceis. A Bíblia nos conta muitos relatos, mas Deus tinha promessa na vida de José. Assim como Deus havia feito promessas para o seu bisavô Abraão, Deus também ia fazer promessas na vida de José. José vai ser um homem muito abençoado, mas até lá ele vai passar por muitas dificuldades. Ele vai enfrentar muitas provas, ele vai passar por muitos momentos difíceis, muitos momentos de rejeição, muitas perseguições, muitos ciúmes, muitas coisas difíceis vão acontecer na vida de José. Você quer saber o que são isso? Fica ligado aí nos próximos capítulos da história, né, dessa grande família que você vai conhecer. Não é na aula de hoje, é nas próximas aulas, ok? Combinado? Então Raquel agora estava muito feliz. Ela tinha um filho, o filho tão esperado, o filho tão amado. Olha que coisa boa, que maravilha! Deus havia abençoado o ventre daquela mulher e ela então teve esse filho chamado José. O primeiro filho de Abraão, né, de Jacó com a sua esposa amada Raquel. Tia Kelly, e agora? Acabou a família? Não. Sabe? A Bíblia vai nos contar que Raquel também vai ter mais um filho. Raquel vai ficar grávida novamente. E foi isso que aconteceu. Depois de um tempo, Raquel ficou grávida novamente. Ela engravidou e agora ela teve o pequeno Benjamim. É o outro filho de Abraão. Mas sabe, algo triste vai acontecer nessa história. A Bíblia vai dizer que ela passou muito mal. Ela ficou muito doente. Foi uma gravidez difícil. Foi uma gravidez de risco. Certo é que nasceu mais um filho de Raquel e Jacó. Esse filho veio se chamar Benjamim, tá? É o filho mais novo de Jacó, mas infelizmente Raquel morreu no parto. Raquel não resistiu e ficou então Jacó com seus 12 filhos. É muita gente, né? Mas a Bíblia vai nos contar que Jacó não teve só esses, né? A Bíblia conta bem sobre os meninos, mas a Bíblia diz que Jacó também teve filhas, tá? Ele teve 12 filhos e algumas filhas. A Bíblia só nos conta o nome de uma. Essa filha era Diná, tá? A Bíblia vai dizer que ele teve uma filha chamada Diná, mas ele teve outras filhas que na Bíblia não fala o nome delas, porque a Bíblia só nos conta nomes de pessoas que tiveram alguma história importante, tá? Então a Bíblia vai nos contar a história de Diná, mas não é o que nós vamos estudar nesse momento. Mas certo é que Abraão, né, se tornou ali uma grande família, né? Ele teve ali uma grande família. Olha quanta gente nessa família, olha quantos filhos Jacó teve, né? Então aqui ele teve um total de 12 filhos e suas filhas, tornando assim uma grande família. Deus cumpriu então ali na vida de Jacó a promessa feita a Abraão. A partir desses filhos, então, vai se multiplicar a descendência, vai se tornar uma grande nação, porque dali nasceu, né, outras e outras famílias. Foi criado ali as 12 tribos de Israel, a partir desses primeiros aqui, e isso tudo vai multiplicar as famílias, ou seja, vai multiplicar os descendentes, então, de Abraão, cumprindo assim, então, a promessa feita há muitos anos atrás.
que eu quero deixar para você é que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E nós vamos ver nas próximas aulas, então, a continuação dessas histórias. Vamos continuar estudando aqui sobre essa família, sobre o que aconteceu com esses homens, sobre o que vai acontecer com José, com Jacó. Vamos conhecer aí os próximos capítulos dessa história. Se você gostou, fica ligado, não perca nenhum. E eu volto com você na próxima aula, então, falando aí de José, trazendo mais a fundo a história de José. Por que ele era o filho amado? Por que Jacó, o seu pai, amava mais a ele do que os seus irmãos? E o que isso gerou na família? O que isso, trouxe de ruim? O que isso trouxe de problema nessa família? Certo é, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. E se nós tivermos intimidade e comunhão com Deus, Ele também vai fazer grandes coisas na nossa vida. Amém? Gostou dessa história? Então, curte o vídeo, comenta e vem comigo para a próxima aula.